Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar a estudar os músculos e vamos estudar os músculos. Os músculos do dorso, né? Vamos ver aqui. Câmera. Estou tentando mexer aqui na câmera porque ela está apresentando atrás. É uma câmera muito boa que eu comprei, tem muito pouco tempo. Então tá, vamos voltar aqui. E aí a gente vai continuar aprendendo, né? Aprendendo, nos apresentando aos músculos. Por que nos apresentando? Por que eu falo desse jeito? Porque para a gente aprender os músculos, a gente precisa de pensar que houve um desencadeamento de operações, né, de elevar o ser a um processo sensitivo. E nisso inclui a composição de ferramentas aos quais permitiu o homem o encontro dessas relações que fez com que ele decompôsse as fibras do organismo, né? Essa junção de redes ou florestas celulares a partir das suas diferenças, e ele encontrou, né, uma forma de arquivar um armário, que é a matéria. Então existe a matéria, citologia, o armário citológico, onde enaltecemos os vários tecidos que o organismo compõe por conta, né, das ferramentas sensitivas que o homem trouxe ou conseguiu formar com paciência, experiência e ainda forma, né, a partir das informações que o busca. Então aí a gente tem os tecidos, por exemplo, pulmonares, que são músculos também, tecidos isso, tecidos aquilo, e os músculos mais cotidianamente conhecidos, que são os que a gente está sendo apresentado até então, né? Que são os músculos estriados esqueléticos, né? São os músculos que a gente consegue controlar a partir do desencadeamento dos impulsos nervosos, porque eles possuem características diferentes dos demais músculos, porque eles estão instalados no organismo dos animais vertebrados para realização de movimentos das extremidades, né? E aí conseguimos então formar a partir desses vários armários uma organização, né, ordenada. E por que isso? Porque a gente seguiu, né, a natureza, né, da decomposição humana, ou observar e ir aprofundando o ser humano também, né? Então tem essa sistematização. Por isso que a gente consegue ir de dentro para fora
E além de ir de dentro para fora, né, a gente consegue ir mais profundamente no dentro que se diz entrar, né? E mais aprofundamento no dentro que se diz entrar são conhecidas a partir de instrumentos tecnológicos e descritíveis em paralelo, porque a gente, ao mesmo tempo que vai conseguindo profundidade no conhecimento, um exemplo, conhecimento celular, né, suas características, imagens e relações aos meios químicos, microbianos, microscópios, isso e aquilo, a gente tem com experimentos no laboratórios e tudo. E aí a gente consegue descrevendo também, né, para lembrar. Até porque existem muitos bancos de coleta de dados, né? Todo médico se faz um banco coletor de dados. E então é muito compulsório o trabalho do então sistema coletor de informações, certo? E aí ele se aliando às escolas, às faculdades, se torna também um grande conhecedor e organizador e até mesmo mantedor desse poder de organização, certo? E então podemos esperar muitas salvações ou muitas vontades, muitas formas de organizar o salvamento das pessoas, porque é justamente para isso. Mas para isso elas precisam de examinar as pessoas e declararem que elas não foram salvas, né? Aí é outro problema circunstancial de colocar as pessoas em um padrão de salvamento, o que nos leva a uma forma composicionada de rogar dentro desses lugares por aquele que é um padrão ou aquele que mais constitui uma constante de saúde e bem-estar, né? É assim que funciona essa miríade dos vetores humanos em organização de humanidade, né? Ou aquilo que elas conseguem servir, né? Dentro dessa é, dessa definição. É como se fosse uma definição estadual mesmo, alguma coisa nesse sentido. Até por isso existem várias áreas que tentam dissertar tecnicamente sobre isso e até utilizarem as pessoas eventualmente como instrumentos de pesquisa, para ver o quanto técnico estão dentro de uma análise, de uma amostra ou uma amostragem, né? Então vamos lá, vamos continuar a apresentação, a nos apresentar esses músculos, né? Os músculos estriados, esqueléticos, porque existe mais uma série de outros músculos, né? Que vai formar para nós uma conta de quase 600 músculos no organismo. Então, são muitos músculos.
Nós já conhecemos oito músculos, né? Hum, é. Então vamos recapitular aqui. No vídeo anterior, nos vídeos anteriores, a gente se pôs a estudar os músculos a partir de partições, e a primeira partição que a gente está estudando é o músculo do dorso, que é a repartição das costas, né? Nós vimos então o trapézio, o romboide, o romboide menor, o romboide maior, o levantador da escápula, o supraespinhal, que fica em cima da escápula, e no próximo vídeo a gente viu o infraespinhal, que fica embaixo da escápula, o redondo do menor, que faz parte do manguito rotador, e auxilia no estabelecimento do número a partir da ligação numeral. O subescapular, e o latíssimo do dorso. A gente viu o redondo maior também, subescapular. Então ficou faltando aqui, né? A gente viu o redondo menor e o redondo maior. Ficou faltando nessa lista o redondo maior. E agora, no vídeo de hoje, a gente vai continuar esse estudo, né? Conhecendo esses nomes. Deixa eu ver aqui. Aqui acho que não vai selecionando. Então vamos lá, vamos continuar o reconhecimento. Esse é o trapézio, os romboides, o elevador da escápula, tá vendo a escápula ali, ó, esse osso, essa pá aqui nas costas, e o elevador ele fica bem aqui, ó, nas espinhas aqui, ó, na espinha, né? Esse é o supraespinhal, que fica na parte da espinha da escápula, fica em cima da espinha da escápula, acima, né? Aqui é a espinha da escápula. Esse é o infraespinhal, o redondo menor, o redondo maior, o supraescapular, o subescapular, que fica na frente da espinha, e o latíssimo do dorso. Então o próximo
próximo que a gente vai ver será o quadrado lombar. Flexão lateral do tronco e depressão da 12ª costela. São os movimentos que ele auxilia no organismo. Quadrado lombar. É aqui, ó. Olha onde que ele fica. Ele fica nessa região. Aqui mais interno, né? Aqui, enquanto aqui é o latíssimo, né, mais externo, que a gente pode ver ele aqui, ó, nessas dobras, o quadrado lombar vai ficar mais internamente. O músculo quadrado lombar, frequentemente chamado de quadrado do lombo, é o músculo mais profundo da parede abdominal posterior. Ele conecta a última, o mais profundo da parede abdominal posterior. Posterior é as costas. Ele conecta a última costela e a coluna lombar ao topo da bacia cristeniana. Então, a costela é isso daqui e a bacia ou a crista ilíaca é essa daqui, ó. Então ele conecta essas duas, muito importante. Por isso que ele está mais internamente. Na verdade não é isso. Ele atua na estabilização do tronco, respiração e inclinação lateral. Quando sofre de tensão ou espasmos, é uma das principais causas de dores na parede inferior das costas. Então, realmente, muita gente sente dor e acaba perdendo até os movimentos contundentes. Então, sinceramente, é um músculo que a gente é muito dependente da estabilidade dele. Não é à toa que nós estudamos os métodos que mais correspondem à função, né? O ajuste, gestos organicamente saudáveis. Então a alimentação conta, a saúde do movimento. Então tudo que a gente faz, a princípio, o enriquecimento do homem está na manutenção constante dessas relações orgânicas, né? Funções principais: estabilização, ajuda a manter o tronco ereto e estabiliza a pelve durante a caminhada. Movimento permite a inclinação lateral da coluna e auxilia na flexão. Respiração. Fixa a 12ª costela durante a respiração e
pode auxiliar o diafragma na inspiração profunda. Por que costuma travar ou doer? O quadro lombar é um músculo postural profundo. Ele trabalha continuamente quando você está em pé ou sentado e frequentemente é sobrecarregado por compensação musculares. As causas mais comuns de dor incluem ergonomia e postura, sentar de forma assimétrica, por exemplo, com uma carteira grossa no bolso de trás, fraqueza dos glúteos e abdômen. Se os músculos estabilizadores estiverem fracos, o quadro lombar trabalha hora extra para compensar. Pode contrair em espasmo severo para proteger a coluna ou a pele de desalinhamento. Certo. Então, para impedir o desalinhamento dessas estruturas, ele pode contrair certos espasmos, certos impulsos nervosos não programados. Tratamento ao livre, repouso absoluto não é recomendável para tratar o quadro lombar, pois o músculo enrijece ainda mais. Ele é um músculo programado para estar sempre em condutividade de descargas. Liberação miofascial, massagens profundas ou uso de técnicas manuais para soltar nódulos e tensões, agulhamento seco, alongamento lateral e fortalecimento integrado. Tem muitas coisas que podem ser feitas para esse músculo. A verdade é que esse músculo, às vezes, ele é muito atacado pelos seres humanos em processos de speeds, ou seja, processos de hiperatividade em busca de uma formação de aparência magra, ou seja, barriga tanquinho, isso e aquilo, em muito pouco tempo. Então, isso pode ocasionar vários quadros de complicação, tanto para a bacia, tanto para essa região aqui, como para o músculo. Então, até por isso, deve-se tomar bastante atenção quando a sociedade vai aceitando levianamente, até que isso passa do senso comum, vai aceitando essa mediatização da aparência, aquela cobrança de pertencimento ao belo, só quando você tem convictamente, tem provado, estar bela a partir da sua barriga tanquinho, isso e aquilo, Então a gente tem que tomar cuidado com esse consumo de mídias, porque elas influenciam até mesmo os
seres mais treinantes a estarem qualidade de vida, né? A mídia ela pode de uma hora para outra influenciar a pessoa a fazer coisas que se diz ser para qualidade, para qualificar a vida dela, mas se a pessoa não souber a medida, né, pode levantar quadros muito ruins para a natureza. E não só a mídia, mas o lado trabalhista também, né, que tem uma conexão com essa relação de enobrecimento e aparências enobrecidas, que é o que a mídia muito trabalha, né, maquiavelicamente falando. Ela explora o ser em várias formas, né, de receber do ser. Serrátil menor, posterior, superior. Esse é o posterior superior. Músculo serrátil. Será que é porque lembra dentes de serras, né? Dentes de serra. Serrátil menor, posterior superior. Póstero, ou seja, costas, né? Superior, que está no superior, na região superior das costas. E realmente está aqui, né? Conectando as escápulas. O músculo serrátil, póstero superior, ou serreado, póstero superior, é um músculo fino localizado na parte superior do dorso. Sua principal função é elevar as costelas, agindo como músculo acessório para auxiliar na inspiração e na estabilização do tórax. Detalhes anatômicos. Fica na região torácica superior, situado profundamente aos músculos trapézio e romboide. Então ele fica mais profundamente, numa camada mais profunda ao músculo trapézio, que é o mais externo, e o romboide. Origina-se no ligamento nucal e no processo espinhoso das vértebras cervicais.
inferiores e torácicas superiores, geralmente de 17 até 3. Então, ligamento nucal nos processos espinhosos. A gente consegue ver os processos espinhosos aqui, e o ligamento nucal aqui, ó. Aqui, ó. Nuca. E aqui é o processo espinhoso, né? Da vértebra cervicais. Ah não, o processo espinhoso da vértebra cervicais é aqui, ó. É aqui, ó. É exatamente isso. Agora vamos ver aqui. Urgência no ligamento nucal nos processos espinhosos das vértebras cervicais inferiores. Inserção. Suas fibras correm obliquamente para baixo e para os lados, inserindo-se nas bordas superiores da segunda e quinta costela. Ação e função. Ao contrair-se, puxa as costelas para cima e para fora, o que aumenta o diâmetro da cavidade torácica e facilita a entrada de ar nos pulmões. Então, esse é um dos músculos que auxilia a respiração também, né? Além do... acho que o redondo maior a gente viu. O movimento do tronco, a ativação de ambos os lados auxilia na extensão da coluna vertebral torácica. Então ele ajuda a fazer a extensão aqui dessa região, ao qual contém, né, o coração, o pulmão, o arco aórtico, né, a aorta principal, artéria aorta. Mais informações beleza. Então aqui algumas imagens. Aqui a gente consegue ver a sobreposição de músculos, né? O serrátil estaria aqui, ó. Serrátil menor póstero superior, que é menor do que o póstero inferior. Não é isso não. Serrátil menor também. Serrátil póstero inferior. O serrátil menor póstero inferior é um músculo plano localizado na região lombar e torácica inferior das costas, né? Próximo àquele músculo que a gente viu, o quadrado lombar. Ele fica situado profundamente ao músculo latíssimo do dorso, que é aquele músculo que parece esqueci o nome, grande dorsal, e atua principalmente como acessório da respiração. Então ele também atua como acessório da respiração.
serrátil menor posterior. Origina-se na face torocolombar e nos processos espinhosos pontinhais da coluna, das duas últimas vértebras torácicas, geralmente T11 e T12, e das três primeiras vértebras lombares, L1 e L3. Então, nas últimas vértebras torácicas e nas primeiras vértebras lombares. Inserção. As fibras seguem diagonalmente para cima e para fora, superolateralmente, divididos-se em 3 ou 4 partes que se fixam na borda inferior das últimas 4 costelas, nona, 12ª costela. A função, a principal ação do serrátil posterior e inferior é abaixar e deprimir as últimas costelas. Esse movimento auxilia ativamente na expiração forçada, quando soltamos o ar com mais intensidade, como durante exercícios físicos ou esforços respiratórios. Então fica igual uma sanfona. Quando a gente ativa o latíssimo superior, o serrátil menor póstero superior, e ele ajuda a gente a estender a costela, aumentando a área, de estender aqui a área. Quando a gente desativa ele e ativa esse, ele ajuda a gente a expirar, ou seja, ele fecha, que ele contrai aqui e fecha, puxa novamente, né, estabilizando esse ar torácico, a caixa torácica, né? E ele também mantém a estabilidade, né, do tórax, da caixa torácica, compondo aqui essa malha aqui de estabilização. O próximo músculo que a gente vai estudar aqui, se apresentar a ele do dorso, é o músculo chamado de espinhal. Eretor da espinha medial.
só, bonito, né? Onde que é? O espinhal é esse aqui. Então a gente vai ter uma série de músculos aqui, ó. E essa série de músculos, elas representam uma relação de precisão formatada, né, entre, mecanicamente falando, entre os ossos, biomecanicamente falando, né, entre os ossos e a decomposição dos mesmos em suas formações e os alcances que os músculos lhes prestam para esse movimento, ó. Então a coluna ela é um grande forte, né, um grande cofre da medula nervosa, né, ou da medula. É um lugar onde está incrustado de muitos neurônios, né, e desencadeia, né, é o centro de desencadear impulsos nervosos para o organismo. Então aqui existe um fio, né, e dentro existe um metal, né, um condutor. Esse condutor é a medula. E para proteger essa medula, a gente, além de ter o osso, a gente tem um encapsulamento, né, muscular, né, essa rede de fibras que mantém estruturalmente os ossos, permite o movimento fino e ainda protege-nos de defetuar a medula, né? Ilho costal, longuíssimo, tá vendo? E espinhal. O que a gente está focando agora é o espinhal, conhecendo. Vou pegar essa imagem aqui. Trazer ela pra cá. E talvez essa daqui seja bacana. Tá bacia. E aí a gente tem como se fosse arcos aqui, ó. O espinal está mais interno, o ilho costal, ilhos costais mais. E aqui no meio está o longuíssimo. O músculo espinhal é a porção mais medial, ou seja, mais média no corpo, é a mais profunda, situada mais próxima ao centro das costas, do poderoso grupo de músculos eretores da espinha. Ele atua como um dos principais extensores da coluna e desempenha um papel fundamental na postura e na estabilidade do tronco. Estrutura e localização. O grupo eretor da espinha é dividido em 3 colunas verticais de músculos. Então é isso que a gente acabou vendo, né?
o grupo o músculo espinhal medial que a gente está vendo agora, a coluna mais interna, localizada logo ao lado dos processos espinhosos, os ossinhos que você consegue sentir no meio das costas. Tá. Então esses ossos no meio das costas são o processo espinhoso, e o músculo espinhal é o músculo que fica ao lado delas, né? É a protuberância ao lado delas. Longuíssimo, intermediário, ocupa a faixa central entre o espinhal e o iliocostal. E o iliocostal lateral, a coluna externa posicionada nas bordas das costelas. O músculo espinhal não é contínuo em toda a coluna e é mais desenvolvido na região do tórax, espinha do tórax. Ele costuma ser subdividido em 3 partes, dependendo da área em que atua. Dividido em espinhal do tórax, espinhal do pescoço e espinhal na cabeça. O espinhal do tórax é a parte mais proeminente, com origem e inserção variando na área torácica e lombar superior. Espinhal do pescoço, uma faixa menor que liga a parte inferior do ligamento nucal aos processos espinhosos cervicais. E espinhal da cabeça, frequentemente fundindo com o músculo semi-espinhal da cabeça. A mecânica do músculo espinhal e de todo o grupo eretor da espinha se baseia no tipo de contração. Tem a extensão bilateral, quando os músculos dos 2 lados das costas se contraem juntos, eles agem para endireitar a coluna puxando o tronco para trás. Movimento de extensão, flexão lateral. Quando o músculo de apenas um dos lados se contrai, ele auxilia na inclinação da coluna. Bloquear um desses músculos, um dos músculos do plano eretor da espinha, é a anestesia regional versátil, usando para controlar dores agudas, torácicas e pós-operatórias. Então, vai estar aí, né? É uma anestesia. Bem-estar na fisioterapia e massoterapia é comum a aplicação de técnicas de liberação miofacial. Facial são as fáscias musculares, né? A massagem para aliviar pontos de tensão e fadiga nos eretores da espinha. Então vamos descortinar um pouco essa parte. Vamos dizer assim que a gente tem um músculo, e esse músculo ele é dividido por fáscias musculares. Dessas fáscias musculares a gente tem os feixes musculares. Esses feixes musculares, os feixes musculares são formados por fibras musculares. Essas fibras musculares possuem, né, em sua composição, né, uma área, uma região, e essa região, né, ela consegue receber informações
pela deformação, né, que acontece quando esse estímulo chega. Então, existem os estímulos, né, microestímulos orgânicos, né? A gente chama de mudança de polaridade, né, na fibra. Só que essa mudança de polaridade nessa região localizada aqui bem interior, né, dessa fibra bem interior dentro desse feixe, dentro dessa face, acontece por quê? Porque existe uma uniformidade desencadeadora de estímulo. E essa uniformidade, ela forma para nós, né, um caminho. Então, o uniforme é um caminho que consegue passar, levar, né, a X região um estímulo. E ao levar esse estímulo, essa banda aqui, ó, de miosina actina, ela vai fazer o seguinte, ela vai estirar ao estímulo. Sabe por quê? Porque é como se fosse uma câmara elástica, né? É como se fosse uma câmara elástica. E aí, o que acontece? Quando chega alguma coisa que é algum peso diferente, algum estímulo, ele vai estirar, ele vai receber e ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai fazer assim e depois vai fazer assim e depois vai voltar ao normal, né? Ou seja, é como se tivesse um cara aqui, aí ele pula, aí ele fez uma deformação aqui porque ele pulou, né? Aí ele mandou, ao pular ele fez uma força para cá e aí deformou esse plano para cá, né? Então você tem a deformação do plano e aí o plano voltou para cá, voltou com a mesma intensidade que ele mandou. Então fez o seguinte, estava assim, depois fez assim, depois voltou ao normal. Isso se chama tempo de atividade e tempo de decaimento da atividade. A gente chama excitação e desexcitação, ou decaimento da atividade, né? Excitar, excitar. Uns falam murchou. A gente chama de atividade e decaimento. Só que, dependendo da região, dependendo da região onde houve essa ativação orgânica, essa excitação, a gente tem um tempo de tempo de decaimento da atividade diferente, porque ao mesmo tempo que a gente tem esses tipos de músculo, por exemplo, músculo estriado esquelético, a gente tem vários outros músculos, né? É preciso entender porque essa configuração de fáscias musculares vai mudar, por exemplo, na rede de músculos hepáticos, né, formado pelas células hepáticas, são diferentes, né? As células se diferenciam, por exemplo, das células pulmonares, as células cerebrais e assim sucessivamente. E o próximo, então, músculo aqui é então até por isso, né,
a gente precisa de, né, vamos terminar aqui, para gerar um estímulo, uma excitação em músculo específico, em uma fáscia, em uma fibra, né, a gente precisa de vários músculos. Então, ao desencadear, né, essa palavra desencadeador é porque a gente precisa da contração, às vezes, de vários músculos para formar uma excitação fina, precisa, numa banda de músculos espinhais, vamos dizer assim. Né? Então a gente consegue, a partir disso, formar caminhos, e às vezes o corpo forma atalhos com a natureza. Esses atalhos com a natureza são máquinas de exercícios físicos ou relacionamentos físicos com a natureza. Então, atalhos com a natureza para alimentar faz parte disso, né? Tem a ver com as máquinas ou formas de viver. Estirar, excitar o músculo. Tem uns que estão apegados agora em retroprojeções cerebrais e conexões interespecíficas ou específicas, né? Tem pessoas que estão pesquisando esse tipo de, para ver se esse tipo de tecnologia, para ver se conseguem entender melhor a mecânica do cérebro e das navegações possíveis dentro de suas pacientes, dentro de seus pacientes, uma vez que tem doentes com terminações, doentes terminais, né, que estão sobrevivendo apenas pelos impulsos cerebrais, né? Só o cérebro que está vivo, o resto do corpo. Tem coisas assim, né, nessa rede de entusiastas. Longuíssimo eretor da espinha intermédio, longuíssimo. Eretor da espinha. Intermédio. músculo longuíssimo é o componente central e mais espesso do grupo de músculos eretores da espinha. Estende-se da pelve à base do crânio. Nossa, ele é longuíssimo mesmo. Ele atua de forma bilateral, ou seja, os dois lados, como
extensor mais potente da coluna vertebral e unilateralmente. Promove a inclinação e a rotação lateral do tronco, pescoço e cabeça, permitindo virar, né, na cama, fazer movimentos assim, intercalares. Anatomicamente, ele é a coluna intermediária do retorno da espinha e divide-se em 3 partes. Ele também se divide em 3 partes. Longuíssimo do tórax, a maior e mais caudal porção abrange as regiões lombar e torácica, inserindo-se nas costelas e nos processos transversos das vértebras. Longuíssimo do pescoço, porção intermediária que se origina nas vértebras cervicais e se insere nos processos transversos das vértebras torácicas superiores. Longuíssimo da cabeça, a porção mais cranial que se estende até o processo mastoide do osso temporal no crânio. Então essas 3 porções: torácica, pescoço e cabeça. Vou pegar aqui uma imagem. Então vamos dar uma olhada aqui. Aqui, ó. Nessa parte aqui a gente tem porção cervical, processo do mastoide e processo transversal dos setores C6. Então, isso aqui é a porção cervical. O processo do mastoide e processos transversos de C2 a C6. Então, aqui, ó, a coluna cervical, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até aqui. Porção torácica, processos transversos das vértebras lombares e das últimas 10 costelas. Aqui eu acho que já é a porção torácica. E aqui é a porção lombar. Que músculo doido, né? Olha só, encaixa aqui a fibra, o feixes, né? Parece até um cachecol. A gente pode apelidá-lo de cachique, ou longuíssimo, ou longuíssimo. Cachecol longuíssimo, retorno da espinha intermédio. Bom, então nesse vídeo a gente vai finalizar por aqui. No próximo vídeo a gente vai continuar vendo mais alguns músculos do dorso. Ainda tem mais um músculo da espinha, né, que é o milho. Esse aqui a gente acabou vendo aqui, né, na imagem que a gente pegou, né?
Ah, tá aqui. Aqui. E o costal? A gente ainda vai ver esse músculo e do costal e mais alguns outros do que compõe o dorso. Isso falando dos músculos, né? Lembrando novamente, falando dos músculos. Opa. Vamos tentar ver o que está acontecendo com a máquina. Parece que o OBS ele está com vontades próprias. O que está acontecendo aqui? Deixa eu ver. Não saiu. O que foi? Beleza. Vou tentar aqui. Deixa eu tentar tirar a câmera e colocar ela de novo. Parece que essa parte do vídeo não coube bem, né? Bom, eu vou encerrar o vídeo aqui. Peço desculpas pela falha dos componentes, mas eu vou ver logo o que está acontecendo. Um abraço para vocês e fui!